Muito bem. Graça e paz e misericórdia, amém? De novo. Aleluia. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu gostaria que você estivesse com a Bíblia aberta enquanto eu estou trazendo essa palavra para a nossa meditação. A palavra vai ser rápido porque nós temos a celebração da ceia do Senhor. E antes da palavra mesmo, eu quero que você já deixe aberto João capítulo 1. Nós ouvimos essa ministração e eu vou estar no decorrer desta ministração comentando esse teatro. Foi uma apresentação teatral, mas que representa assim bem de perto como vivemos como igreja, assim, não na sua totalidade, mas a maioria de nós estamos muito quietos com respeito à missão que Deus deu para a igreja. Deus deu uma missão para a igreja. Quando a gente pensa em igreja, para a maioria das pessoas pensa em igreja, pensa no endereço e, por exemplo, no nosso caso aqui, vem aqui na Avenida Expedicionário da FEB, número 63, obrigado pela água, e pensa a igreja, o prédio, o local, a instalação, de forma geral, igreja é lá. Mas igreja, na Bíblia, não é o espaço que nós usamos aqui. Igreja sou eu e você. Você lá no seu serviço, eu no meu serviço, você lá na sua casa, eu na minha casa, você lá na sua rua, no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta, nos seus afazeres, nos seus negócios, na sua venda, na sua compra, na sua forma de viver, na sua escola, na sua tarefa, na sua vida cotidiana. Ali é a igreja. Nós não somos igreja sozinhos, nós somos igreja juntos, mas nós somos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, para fazer a obra de Cristo. Somos membros da igreja de Cristo para fazer a obra do Senhor Jesus. E a voz que ressoa é: igreja, você pode me ajudar? Porque é isso que ajuda, que o mundo precisa. Até no caso de ajudar um doente, ajudar alguém que está viciado, tudo isso e aí é grande a importância. Mas não tem importância maior do que ajudar as pessoas a saírem do caminho do inferno. A Bíblia diz que todos se perderam, todos foram embora, todos foram desligados de Deus. Todos estão caminhando para o inferno, com exceção daqueles que aceitam Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus, muda o caminho que estava indo para o inferno, agora para o céu. Então, essa é a maior de todas as missões. É a missão de ganhar almas para Jesus. Mas aí se pergunta, você consegue fazer isso? Porque a missão é nossa, de cada um de nós, ganhar almas para Jesus. E quando ganhamos, nós temos algum lugar para a gente cuidar dessas pessoas, que é na igreja. Mas a igreja, se você pensar, trazer para a igreja, deixar no banco, pensar que resolveu o problema, não resolveu. Porque é preciso de um cuidado diário, um cuidado contínuo, para cuidar dessas pessoas que ganham. E nós fazemos isso? Algumas pessoas até fazem, porque aquele cuidado de estar junto semanalmente, orando, conversando, visitando e tal, e assim por diante, cuidando da pessoa que nós ganhamos para Jesus. Bom, nós entendemos que precisamos cumprir a missão de Deus que Ele nos deu para as nossas vidas. Deus deu uma missão para mim e para você. Agora, como pastor, eu tenho algumas responsabilidades diferentes, mas a missão é igual para todo mundo. A missão de testificar de Jesus, testemunhar de Jesus, de falar de Jesus, de ser testemunha de Jesus onde quer que eu esteja, isso é missão igual para todo mundo. Por exemplo, a gente ganha as pessoas para Jesus pelo testemunho, mas eu não posso ser testemunho das pessoas que você conhece, eu sou testemunho das pessoas que eu conheço. As pessoas que você conhece, é você responsável em testemunhar para elas, para que elas se convertam. Não importa onde você mora, se é no bairro de CPA, onde quer que seja. É no seu local de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua casa. O seu testemunho é lá que funciona, não o meu.
Mas o meu testemunho funciona no meu contexto, na minha vizinhança, dos meus parentes, mas o seu não funciona, porque eles não conhecem você. Testemunho é por via de conhecimento. Quem você conhece, você testifica da sua forma de vida, do Cristo vivo que está em você. E se esse Cristo é tão vivo a ponto de alcançar, de afetar positivamente uma outra pessoa, isso é o testemunho. Isso é o testemunho. Que inclusive hoje na nossa escola de líder, nós começamos a elaborar um testemunho para cada um dos alunos, cada um de nós, termos um testemunho, como testificar verbalmente para as pessoas, porque o testemunho não é só verbal, mas o verbal é extremamente importante que seja coerente, mas o testemunho é, as pessoas nos veem, as pessoas falam conosco, as pessoas observam a nossa vida, todos os dias, elas conhecem muito bem a gente. Se esse testemunho da visualização, da percepção a longa distância, a média distância, ou de ouvir falar, não for um testemunho verdadeiro de Cristo, essas pessoas serão mal influenciadas e talvez não vão querer Jesus, porque o testemunho é ruim do crente que mora perto, que deveria ser um testemunho verdadeiro, fiel, direito, para que essas pessoas se convertam. Então, o nosso testemunho fala alto demais da conta, o testemunho visual, o testemunho comportamental. E aí nós precisamos completar esse bom testemunho que nós temos com a pregação, que é uma pregação testemunhal. O que é uma pregação testemunhal? Aquilo que você fala contando o que Deus fez na sua vida. Que por mais que as pessoas visualizam muito da nossa vida, mas eles não sabem do detalhe o quanto Deus nos transformou quando nós éramos perdidos e o que Deus fez na nossa vida para que agora possamos servir Jesus de todo o coração. E por que é que nós servimos a Jesus? Por que é que nós abandonamos o pecado? Por que é que nós abandonamos os vícios, as coisas deste mundo para servir a Deus? Se é que temos abandonado, porque em tese todo crente abandona todos os pecados para viver toda a santidade, em tese, mas todo crente faz isso? Talvez não, mas em tese todos nós precisamos largar tudo que é errado, tudo que é pecado e cultivar tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é santo, seja cultivado na nossa vida, a partir do momento que nós abandonamos tudo que é errado. Isso é testemunhar de Jesus, e é o que o mundo precisa, de que nós sejamos verdadeiramente testemunhas de Jesus. E não resta muito tempo, irmãos, deixa eu abrir meu coração para você de novo. Não resta muito tempo para nós, neste mundo, ou neste século que nós estamos vivendo. Eu falei 2 vezes já esse tema, ou melhor, 3 vezes, mas mais recente eu falei 2 vezes sobre algumas coisas, mas falei por alto, não trouxe nenhuma coisa por escrito aqui no painel, nenhuma estatística, mas deixa eu repetir de novo. Está vendo esse celular? Estão com os dias contados, não vão existir daqui a algum tempo, máximo 7 anos, bom, esse ou qualquer um outro que for fabricado este ano que vem, mas como assim não vai existir totalmente? Não como comunicação principal, será secundário. Hoje a comunicação principal para qualquer pessoa é um smartphone, não será mais, porque será via mão, e acredito que na mão direita, vai mudar, está mudando. Eu comentei um negócio, há uns 2 meses atrás, e hoje alguém comentou comigo, e eu não lembro nem quem foi, mas alguém falou comigo que foi aprovada esta semana, a resolução de que um governo mundial se estabelece a partir de agora, um governo mundial, e até o ano de 2030 estará funcionando mundialmente um único governo. Agora, resta muito tempo para nós? Claro que não. A Bíblia diz isso no livro do Apocalipse, que haveria um líder mundial, que haveria um único governo, que esse governo, quando fosse instalado, era o governo que ia terminar a perseguição contra todos os que servem o Cordeiro. Está no livro do Apocalipse. E é claro que nós estamos muito perto disso. Eu não estou falando isso para causar medo, estou falando isso para a gente trabalhar. Por quê? Porque se você ganhar uma para Jesus, você cumpriu a missão. Se daqui para frente conseguir ganhar pelo menos mais um, já fez um grande trabalho. Mas se não fizer nada,
Eu fico imaginando a gente chegar lá no céu de mãos vazias, porque a gente precisa levar algo, e o que a gente leva é almas. A gente não leva beneficência, a gente não leva conta gorda no banco. Tem muita gente aqui que tem conta gorda. Você tem 50 mil lá no seu, sobrando lá no seu caixa lá. Se morrer, você não leva dinheiro. Tem uma casa boa, não leva casa. Tem um carro bom, não leva carro. Tem roupa boa, não leva roupa. A gente leva para o céu aquilo que a gente fez por meio da fé, que é ganhar almas para Jesus. Mas é fácil fazer isso? Talvez não seja, porque nós aprendemos a não fazer isso. A nossa igreja cresceu, ou crescemos, não aprendendo de fato ganhar almas. Mas nós estamos agora numa nobre missão. Você não tem ideia, nós estamos numa nobre missão. Nós estamos aqui com 40 e poucas pessoas, intenso numa escola de líder, que está indo muito bem. E nós vamos começar um projeto para que cada uma das pessoas que estão na escola de líder ganhe uma pessoa para Jesus. Mas tem todo um processo de como fazer isso. Estamos bem adiantados nisso e vamos fazer isso. Mas a ideia é que todos façam isso. E se você ainda não faz parte desse grupo da escola de líder, não tem problema, você pode fazer. Essa turma, não tem mais como entrar nessa turma, porque nós já estamos na fase final. Mas nós estaremos abrindo novas classes agora no mês de novembro. E possivelmente teremos aula para a nova turma, domingo de manhã e terça-feira à noite. Tem espaço para todos entrarem no projeto para fazer o que Deus mandou cada um de nós fazer, que é ganhar almas. E se a gente não entrar nisso e não fizer isso, não vai chegar lá no céu, chega lá, ele vai perguntar, você fez alguma coisa? Não consegui fazer. Não teve oportunidade de fazer? Até que tive, o pastor chamou, mas eu achava que não era tão importante. Ou o que nós vamos dizer lá? Se nós não fizermos nada em favor da missão. Porque a questão não é o que eu estou pedindo. Eu estou simplesmente transmitindo o que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. Cumprir a missão que Jesus mandou fazer. O que Jesus disse? Ele disse, vão por todo mundo, pregue o evangelho para toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes falar mal algum. A sequência do texto vai longe, mas aí voltando para Mateus 28 diz assim, vão e façam discípulos de todos os povos, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é que nós precisamos fazer? Discípulo e batizar esse discípulo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar pessoas, essa é a coisa mais importante. A igreja pode estar cheia de gente, mas se não batizar ninguém, não cumpriu a missão, essas pessoas já foram batizadas em outros lugares. A gente precisa ganhar pessoas e batizar pessoas, para que os nomes delas estejam no livro da vida. É a nossa missão como igreja. Quando eu falo é a nossa, não é a minha do pastor, é a minha como Domingos, pai de família, morador de uma casa, de uma residência, de um endereço. É sua, é cada um de nós, é missão nossa. Se você aceitou Jesus e pretende morar no céu, a mesma missão sua é a mesma missão minha, de ganhar mais um para Jesus. A missão é igual. E a Bíblia diz assim, de graça você recebeu, de graça você precisa doar. Recebeste de graça, dai de graça. Então, eu recebi a salvação de graça, e eu preciso gratuitamente pregar para mais uma pessoa, depois para mais uma pessoa, e se essa pessoa converter, ensinar todos os passos do caminho e batizar essa pessoa. Mas ensinar, talvez a gente não ensina sozinho, a gente ensina em grupo. É por isso que nós estamos trabalhando, para que a gente consiga fazer isso, e eu quero desafiar você a ser alguém que entenda, ou que entendeu a missão para ganhar almas para Jesus, e se coloque como um aluno da escola de líder da próxima turma, e pode me chamar, pode chamar um dos pastores e dizer assim, eu sou aluno da próxima turma. E eu sei, algumas pessoas já procuraram a gente para entrar na nova turma, mas eu estou dando essa palavra porque nós estamos vivendo os últimos tempos, de verdade mesmo. O arrebatamento da igreja pode ser que aconteça a qualquer momento, pode ser que aconteça depois que o anticristo já estiver reinando, porque o anticristo vai reinar, a Bíblia diz que ele vai reinar sobre a terra, pode ser que seja depois, mas aí você brigar com o anticristo, ou com as leis do anticristo, vai ser muito complicado, muito difícil, muitas pessoas não vão resistir, e vão negar Jesus,
Por que vão negar Jesus? Existem várias coisas que vão acontecer no reinado do anticristo, que vai forçar as pessoas a negarem Jesus. Mas o verdadeiro cristão convertido não vai negar. É preciso que a gente seja convertido de verdade, porque quando aparecer a oportunidade dizendo, digamos que o anticristo chega à lei, o anticristo que eu digo é o sistema, não é apenas um homem, um sistema será implantado para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o número da besta, que o número é 666, o número significa esse número, mas pode significar vários números. Bom, se ninguém pode comprar nem vender, senão aquele que tem o número, a Bíblia também diz assim, mas qualquer que receber a marca da besta, não tem mais direito à árvore da vida, não consegue mais entrar no céu, fechou a porta 100%, não existe mais arrependimento, não existe mais nada, uma vez que a pessoa aceita o número da besta, não entra mais no céu. Essa é a outra verdade, ou a pura verdade, que está escrito na palavra de Deus. Então quero convidar os irmãos para a gente ser cheio de Deus. Como é que a gente consegue fazer isso estando mais ou menos cheio ou meio vazio? É muito difícil, porque não tem aquela garra para fazer. Se a gente encher do Espírito Santo, a gente consegue. Por isso eu quero convidar você para a partir de hoje, jejue pelo menos um dia na semana. Pelo menos um dia na semana, um jejum de 24 horas, um dia na semana, clamando a Deus, para Deus renovar a nossa vida, porque se Deus renovar a nossa vida, a gente vai jejuar mais do que um dia na semana, mais do que 2 dias, vai orar bastante, vai levantar madrugada todo dia para orar, pelo menos meia hora antes de sair, antes dos afazeres, para orar, para buscar o Senhor. A Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. É nossa obrigação buscar a Deus é nossa obrigação. Ontem nós estávamos aqui, no culto dos homens, e eu estava aqui ouvindo a mensagem dos 2 pregadores, teve 2 pregadores, Assunção pregou a primeira mensagem e falou uma coisa maravilhosa, muita coisa boa a respeito do que Jesus disse, lançai a rede do outro lado, mandou os discípulos irem para o mar, nos lugares das águas mais profundas, e ele fez um argumento sobre nas águas profundas, é ali que Deus restaura a nossa vida, muda a nossa história. Por exemplo, se você quer que Deus mude a sua história, águas profundas, jejum é água profunda, batalha de oração é águas profundas, é assim que Deus vai mudando a nossa vida, a nossa história. E aí ouvindo ainda, alguma coisa que Sansão falou, ele falou que o dia que converteu, ele disse que não queria ser crente de banco, e de fato, crente de banco é aquele que vem no culto e está satisfeito e volta, mas sair de casa para ganhar a alma para Jesus, deixou de ser crente de banco. Essa é a tarefa que nós temos. Também ele comentou outra coisa, Sansão comentou outra coisa, dizendo que quando ele converteu, ele disse que estava disposto mesmo a fazer a obra de Deus. Pois bem, nós estamos empenhados em fazer a obra de Deus. Eu quero convidar você a se empenhar em fazer essa grande obra de Deus. Alguém fala assim, mas dá trabalho, isso é difícil, isso é complicado, é muita pressão, é muito isso, é muito aquilo outro, vai trabalhar mais, vai descansar menos. O nosso descanso não é aqui, a Bíblia diz no livro de Miqueias, no capítulo 10, no versículo 2, dizendo, o nosso descanso não é aqui por causa da corrupção que destrói, e que destrói poderosamente a terra. O nosso descanso é no céu, aqui é lugar de trabalhar. Todo mundo tem problema. Se você trabalha para Jesus, você tem problema. Se você não trabalha para Jesus, vai ter problema do mesmo jeito. Mas é melhor ter problema e ter galardão do que ter problema e não ter galardão. Trabalhar para Jesus tem problema com galardão. Não trabalhar para Jesus vai ter problema sem galardão, sem recompensa. É muito melhor. Quero desafiar você a trabalhar para Jesus. Foram vários comentários dos nossos irmãos, mas eu vou me ater aqui e vou voltar para o texto que eu pedi para você ler. No livro de João, eu vou gastar aqui mais 10 minutos nesse texto aqui. A Bíblia diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nesse caso, o verbo é a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, e a palavra foi revelado na terra, a palavra é Jesus, o verbo é Jesus. Versículo 7,
Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio desse Jesus. Aí versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória unigênito do Pai. Irmãos, para terminar essa leitura, o versículo 15, João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Jesus veio, mas ele desceu do céu, ele sempre existiu. Todas as coisas foram feitas por meio dele. A Bíblia diz, e nada do que foi feito se fez sem a presença do próprio Jesus, que veio e morreu por nós na cruz. Bom, esse mesmo Jesus, ele estando aqui, ele passou por dificuldades tremendas. Pensa no próprio Deus que desce agora no corpo humano, vivendo entre os homens, e as pessoas xingando, batendo, cuspindo nele. Bom, quem assistiu o filme do Mel Gibson lá, da crucificação, não sei, esqueci até o nome do filme, Paixão de Cristo. Quem assistiu, viu lá os sofrimentos. Mas é isso que aconteceu, Jesus passou por todos os sofrimentos. E o que a Bíblia fala sobre Jesus no livro de Hebreus, no capítulo 12? Que ele fez de conta que não aconteceu nada. Ele fez de conta que nada aconteceu. Batiam no rosto dele, e ele fez de conta que não estavam batendo. Colocaram coroa de espinho na cabeça dele, os espinhos enfiaram no couro, seu couro cabeludo, sangue desceu. Ele fez de conta que estava tudo bem, está tudo certo, está tudo certo. Cuspiram nele, e ele, está tudo certo, tudo bem. Não revidou a nada, não olhou com cara feia, não deu uma só palavra para ferir, machucar nenhuma daquelas pessoas dos seus algozes, nada. Sabe por quê? A Bíblia diz o porquê. Quem já leu a Bíblia nesse texto sabe o que é que a Bíblia disse. Porque ele não revidou a nenhuma das afrontas que lhe fizeram. Porque Jesus não revidou nenhuma das afrontas. E foram muitas, desde que começou o seu ministério, foram muitas afrontas, mas nesse dia da crucificação foram tantas, ele não revidou nenhuma. Por quê? A Bíblia diz que ele não revidou, porque ele estava olhando para a recompensa. Quem não olha para a recompensa, perde a paciência por nada. Gente, que razão nós temos de perder a paciência por nada? Jesus não perdeu a paciência por nada, porque ele olhava para a recompensa. Se ele perde a paciência, ele perderia a razão e perderia a recompensa. No silêncio, ele teve todas as recompensas. E quais são as recompensas que Jesus teve? Quais eram as recompensas que ele esperava? Vocês sabem? Olha para alguém do seu lado, você era a recompensa. Diga, olha para alguém do seu lado, você era a recompensa que ele esperava. Sem essa paciência dele, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. A recompensa é a minha salvação, é a sua salvação. E a gente perde a paciência por nada. Nós temos uma missão para cumprir, gente. Nós temos uma missão para cumprir. E nós precisamos cumprir essa missão. E por isso eu quero convidar você, coloque na sua agenda, não deixe ele se esfriar na sua vida, coloque na sua agenda, para entrar na escola de líder. Você vai aprender bastante coisa, mas bastante coisa, você vai conseguir cumprir a sua missão se você entrar. Alguém vai falar assim, mas eu já trabalhei com célula. Não tem nada a ver. Hoje, quem veio na aula hoje,
vai poder contar para qualquer um como foi extraordinário, porque existem todos os passos, cada dia, cada aula é uma coisa. Se alguém faltou aulas, talvez não entendeu nada, porque faltou exatamente quando tinha os pontos importantes do nosso treinamento. Aí nós temos mais 2 treinamentos ainda para terminar. E nós vamos fazer uma grande missão. A missão que eu vou fazer é minha, mas a missão que Deus deu para você é sua. E você precisa entender a missão que Deus te deu. E é claro que frequentar o culto é maravilhoso, bom demais. Mas nós precisamos entrar nas águas mais profundas, como a mensagem ontem do Assunção. Acho que a Assunção está na salinha, né? Águas profundas, você precisa entrar, você precisa ter experiência mais poderosa com Deus. Águas profundas, jejum, águas profundas. Palavra, lê, vai ler, pedir Deus, fala comigo, Senhor. Você leu o texto, não entendeu? Lê de novo o mesmo texto. Até aprender, até entender, águas profundas. A gente precisa disso. A gente precisa entender que Deus nos chamou para servir a Deus. Servir no culto é abastecer. Servir a Deus é trabalhar para Deus. Servir é servo, de serviço. É trabalhar para Deus. E quando é que a gente trabalha para Deus? Com os não crentes. Ganhando os não crentes para Jesus. Isso é o serviço para Deus. E o que a gente vai fazer? De repente você monta uma estratégia até conseguir ganhar aquela pessoa para Jesus. No curso que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando as estratégias de como fazer cada passo para conseguir fazer isso. Então eu quero desafiar você a trabalhar para Deus. Trabalhe para Deus. Pregue para as pessoas que ainda não é convertido. Pregue de novo para essas pessoas. Pregue com seu testemunho. E fale para essas pessoas aceitarem Jesus. Se elas aceitarem Jesus, cuida delas até elas ficarem firmes na fé e batizar essas pessoas. Mas nós precisamos cumprir a missão que Deus nos deu. Porque se a gente não cumprir a missão, vai chegar uma hora que Deus vai pedir conta. A Bíblia diz assim, e eu encerro com essa palavra. E essa palavra que eu disse para você, baseado na peça, é testemunho vivo do que Cristo fez na nossa vida. Nós precisamos ser a testemunha viva do que Ele fez na nossa vida. Para que as pessoas se convertam, nós precisamos ser a testemunha viva. O mundo não tem outra testemunha, precisa ser a minha vida. Precisa ser a sua vida. Nós somos as testemunhas de Jesus, para que as pessoas se convertam. Então nós precisamos entender o mover de Deus para as nossas vidas, o que Deus espera de nós, para cumprir o chamado dEle, para que nós possamos fazer o que Ele nos mandou fazer. E eu quero convidar você, nesta noite, para entender o processo e o projeto de Deus, para que nós possamos andar na presença de Deus todos os dias das nossas vidas. Jesus disse na sua palavra que a obra está aí para ser feita, mas são poucos os trabalhadores. Aí Jesus disse assim: rogue pois ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. A Bíblia não fala assim, para que encha a igreja de crente. Trabalhadores. A partir do momento que você aceita Jesus, a Bíblia diz que passamos a ser trabalhadores da seara, para que Deus envie ceifeiros, trabalhadores para a seara. Então a partir do momento que nós nos convertemos, batizamos, nos tornamos um trabalhador da seara, ou um trabalhador que trabalha, ou um trabalhador que fica encostado pelo INSS do céu. Eu não trabalho, mas eu vou entrar no céu, mesmo sem trabalhar. Não sei se faz sentido, porque Ele chamou trabalhadores têm que trabalhar para merecer a recompensa. Se não trabalha, não tem salário. Então vamos trabalhar, porque existe uma recompensa para quem trabalha. E a Bíblia diz no livro de Malaquias: e vocês verão a diferença entre os que trabalham para Deus, ou os que servem a Deus, e daqueles que não servem a Deus. Vai haver uma diferença. O dia que Ele chamar para prestar conta, Ele vai chamar a prestação de conta. Dê conta da sua mordomia. E com isso eu vou encerrar. Que eu disse que ia encerrar com isso. Jesus contou uma parábola de que um homem entregou
os seus bens para o seu empregado. Ele saiu, e quando voltou, foi ajustar conta com eles, e disse para cada um deles: preste conta da sua mordomia. E chegando o primeiro, prestou conta, chegou o segundo, prestou conta, chegou o terceiro, prestou conta também. Todos prestaram conta. O detalhe é que o primeiro prestou conta e disse: tudo que o Senhor me deu, eu multipliquei. Eu fiz tudo que precisa ser feito, e eu tenho o dobro do que o Senhor me deu. Toma aqui. Ele disse: olha, servo bom e fiel, no pouco você foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando o segundo, diz: olha, o Senhor me deu, e eu dobrei a quantidade também. O Senhor me deu 2, e agora eu tenho 4. Toma aqui, é tudo do Senhor. Servo bom e fiel, no pouco você foste fiel, no muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando o terceiro, diz: olha, eu sabia que o Senhor cobra demais, pega no pé, está sempre querendo arrancar onde não plantou, querendo recolher onde não esparramou. Então eu fiquei com medo da sua cobrança, e enterrei o talento. Mas está inteirinho, do jeito que o Senhor me deu, enterrei, e quero te devolver tudo que o Senhor me deu 10, digamos assim, né? E eu estou devolvendo 10. Na verdade, um talento é $300 mil, mais ou menos. Toma aqui o pacotão, $300 mil. Tudo que o Senhor me deu, toma aqui de volta, é do Senhor. O Senhor sabe o que ele disse para aquele que não fez nada? Só devolveu o que entregou? Só o que entregou? É assim: me deu a salvação, e agora eu sou salvo. Aí eu levo de volta só eu mesmo, sem levar mais ninguém? Presta atenção na ideia do talento ali. Aí ele diz assim: está aqui tudo do Senhor, do jeito que o Senhor me deu, eu enterrei, estou te devolvendo. Mau e negligente servo, você sabia que eu era exigente, você sabia que eu ia cobrar onde não coloquei, você sabia de tudo isso, mesmo assim não fez nada, enterrou o talento. Pois bem, chamou os empregados: pega esse camarada, amarre ele de pés e mãos, e lance nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Essa é a recompensa de quem não faz. A recompensa de quem faz é: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Quero desafiar você, quero convidar você: não tenha medo de trabalhar para Deus, tenha medo de esconder o talento. Não enterre o teu talento, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Fale para alguém do seu lado: deixa Deus te usar. Agora diga para a pessoa: não enterre o teu talento. Deus vai pedir conta do que entregou para a gente. A parábola é muito clara: Ele vai pedir conta. Se Deus te deu um talento, trabalhe ele, divulgue, fale com as pessoas, ganhe mais um para Jesus, porque aí quando a gente chegar lá, vai ser só festa. Você fez tudo isso, quer dizer, ele já sabe, né? Mas será uma surpresa para a gente. Olha o que você fez, aí, a coisa boa que você fez. Agora você tem do que desfrutar. Entra para o gozo do teu Senhor. O gozo vai ser lá quando a gente chegar. Ou a palavra dura dizendo: mau e negligente servo, e eu te dei talento, e você escondeu o talento e não fez nada. Pergunta para alguém do seu lado: você tem algum talento? Você sabia que o maior talento que uma pessoa tem é a sua fala? É o seu poder de fala? Sabia que o maior talento é o seu poder de fala? Pergunta para alguém do seu lado: você sabe falar? Você tem o maior dos talentos. Fale para alguém do seu lado: você tem o maior dos talentos. Não esconda o seu talento e fale de Jesus para outra pessoa. O céu vai celebrar você falando de Jesus. Deus vai começar a colocar anjos ao nosso redor para nos proteger, porque agora somos pedras preciosas levando a palavra de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você para a gente ceiar, celebrar nossa ceia.